Eu acho que a maioria já conhece o Rudá. Rudá Rissi é cientista político, formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, na década de 80, mestre em representação sindical no Brasil, isso é muito importante para a gente também, pela Unicamp, e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp também. Rudá, eu vou fazer uma colocação e aí você tem aí a vontade para desenvolver as suas ideias, né? A pandemia não só matou muitos brasileiros e traumatizou muitas famílias, como trouxe à tona um país de miseráveis em número muito maior do que era imaginado pela nossa sociedade. É um país onde alguns bilionários convivem com uma pobreza imensa, enquanto o Estado, que teria essa obrigação, não tem a mínima preocupação na distribuição da sua riqueza. Um país onde os trabalhadores vivem de uma forma bastante primitiva, poderia dizer até. Está aí a pandemia, está aí chegando ao fim da pandemia daqui a pouco. Nós sabemos que temos que caminhar e mudar um Brasil. Rudá, qual é o caminho que você vê para o Brasil pós-pandemia e até agora, nesse momento? Bom dia. Então, agora, mais oficialmente a todos e a todas, para mim é um prazer estar aqui. Espero contribuir efetivamente para a discussão de vocês. Eu acho que a gente tem que ter clareza do seguinte: primeiro, a pandemia ela se associou a uma crise internacional em função da disputa do preço do barril de petróleo entre a Rússia e os Estados Unidos, em especial os texanos, que administram imensa reserva de xisto, e havia uma declaração de todos os empresários da Rússia pressionando o Putin para que os texanos estavam praticando dumping para entrar no mercado importador de gás e petróleo da Rússia. E aí o Putin, como vocês sabem, é um estrategista e usou numa reunião da OPEP, não a OPEP+, a OPEP+, é o segundo bloco de petróleo e derivados do mundo. A Rússia lidera a OPEP+, e numa reunião dos dois segmentos da OPEP, ele vetou a diminuição da produção de petróleo. Como a Arábia Saudita vive um momento de caos financeiro, eles resolveram vender, inclusive, a reserva deles, enquanto o preço estava, digamos, na alta. Eles sabiam que estava na alta, embora estivesse já abaixo de $100 o barril, porque eles iriam vender tanto o petróleo que derrubaria o preço, e derrubaram para menos de $20. Então, quando começa a quarentena no Brasil, e quando começou o primeiro caso dia 26 de fevereiro desse ano, nós já estávamos numa crise em que assustava muitos militares sobre isso. Então, a primeira questão nós entramos numa crise que na verdade, é uma tempestade perfeita, não é só causada pelo coronavírus. Porque isso dá uma dimensão equivocada, que a hora que diminuir o número de casos, nós vamos ter mais um tempo de rescaldo e voltamos à economia quente. Nós não vamos ter essa volta, porque, só para vocês terem uma ideia, a Petrobras é responsável e toda a matriz energética coordenada por ela é responsável por 10% do PIB brasileiro, e as ações da Petrobras foram lá embaixo em função dessa briga, né, da Rússia com os Estados Unidos. Então, nós não estamos numa situação fácil. Bom, essa crise da tempestade perfeita nos coloca uma questão importantíssima: qual é o papel do Estado brasileiro? Por quê? Porque nós temos as propostas liberais, elas em lugar nenhum do mundo estão dando conta de apontar saídas. Todos os países, inclusive controlados por forças liberais na área da economia, recuaram e adotaram de novo a proposição keynesiana, neo-keynesiana, do Estado regulador e do Estado planejador. Então, nós estamos tendo uma intervenção fortíssima do Estado na Itália, na Ásia, na Alemanha
e até nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma intervenção, Estados Unidos menos, mas uma intervenção muito forte, relativizando a liberdade individual. Claro que ninguém fala teoricamente isso, porque seria depor contra o projeto liberal, né? E muitos desses governos se elegeram a partir dele. Então, ficar em casa, o que poucos estão discutindo no Brasil, significa acabou a liberdade individual. Agora, para te salvar a tua vida, o Estado está intervindo. E é esse o papel do Estado. O papel do Estado é salvar vidas, né? Garantir, num caso mais social-democrata, a prosperidade das pessoas, mas numa visão até liberal, é a intervenção, ou liberal social, é a intervenção do Estado para garantir a vida. Então, o Estado está fazendo isso, né? O Estado está intervindo na economia, o Estado, por exemplo, a questão da Bolsa Emergencial, de R$ 600, não é uma proposta liberal, é uma proposta neodesenvolvimentista. Então, nós estamos tendo, nesse momento, o melhor momento da história recente do Brasil, desde 2002, quando o Lula ganha, é o melhor momento para retomar a discussão de qual que é o papel do Estado junto à população brasileira. Distribuição de alimentos, garantia do SUS, daqui a pouco do SUAS, né, da assistência social, porque a projeção de desemprego é de 20 milhões de desempregados em outubro, novembro, nós estamos com 12 milhões e meio, portanto é quase o dobro. Nós estamos agora chegando perto de 50 mil mortes pelo Covid. A projeção dos Estados Unidos é que nós vamos chegar entre 100 e 150 mil mortes em agosto. Agosto. Então, o caos. O governo do Rio de Janeiro, nas reuniões fechadas, já começa a projetar saque na Baixada Fluminense e na cidade do Rio, na grande Rio de Janeiro. Já está projetando. São Paulo já começa a se estruturar também para o mesmo caos. Então, nós temos um cenário muito ruim e que, evidentemente, a intervenção do Estado vai continuar muito forte. O problema é que, na outra ponta, nós temos um governo de extrema-direita. Nós vivemos um regime democrático, então não vamos confundir o governo com o regime. Nós estamos falando aqui com liberdade, a imprensa tem liberdade. Vocês viram a prisão do Queiroz agora, apesar de todas a balbúrdia que o governo planta e fala, nós vivemos, temos eleições, partidos são livres, mas o governo é de extrema-direita. É assim que define o governo brasileiro, toda a imprensa internacional, europeia, norte-americana, asiática, define como governo de extrema-direita. Governo de extrema-direita é aquele governo, ou extrema-direita, é aquela força política que ameaça a oposição. Segundo, confunde o papel do governo com o papel da nação. Portanto, quem falar mal do governo está falando mal da nação, sendo antipatriótico, discurso próximo do totalitarismo. Por isso que tantos falam que ele é fascista, embora o conceito seja um pouco equivocado, mas que ele tem esse pendor, não há dúvida nenhuma. E ele ameaça, inclusive, mobilizando segmentos da sociedade contra as instituições democráticas. Isso não é governo de direita. O governo de direita, ele pode ter um protocolo, uma pauta, uma agenda conservadora, ele respeita a institucionalidade pública, da mesma maneira que extrema esquerda e esquerda. A esquerda aceita o jogo democrático, né? Embora tenha uma agenda de intervenção, ela vai no limite da ordem democrática, enquanto que um governo ou uma força de extrema esquerda não aceita a ordem democrática. Então, as instituições brasileiras demoraram muito para agir, mas agora começam, parece que numa escalada de cerco da extrema esquerda do Brasil, a extrema esquerda bolsonarista. A prisão do Queiroz, a prisão da Sarah Winter, o processo sobre as investigações sobre fake news, vocês sabem muito bem que a abertura agora de investigação sobre o uso do cartão corporativo estatal, vocês sabem muito bem que não é qualquer tipo de ofensiva do judiciário, em especial é uma ofensiva contra todo o suporte da estrutura do governo de extrema esquerda. A própria queda, possivelmente hoje, do ministro Weintraub da Educação, não foi acarretada por uma avaliação do governo federal. Ela foi acarretada pela ofensiva que vai gerar a prisão do Weintraub. O governo federal diz nos bastidores exatamente isso, ele vai ser preso. É por isso que estão discutindo a saída dele, para ele sair do cenário
indo para Portugal, se bem que agora Portugal há toda uma crítica, inclusive de Portugal, sobre a ida dele para lá. Mas é esse o cenário. Ou seja, nós temos um cenário muito importante de rediscussão sobre um projeto político e de desenvolvimento do país em meio à crise. É na crise que a gente discute a solução e não depois. Mas nós temos, do outro lado, uma ofensiva do governo de extrema-direita, que ele faz ameaças tentando pautar diariamente, politicamente, o país e criando um mal-estar, inclusive em setores menos convictos do campo democrático brasileiro, que começam a falar, não, mas se prender significa que o Queiroz vai morrer, e aí sempre vê um outro lado completamente fantasioso de que quanto mais o Bolsonaro perde poder, mais ele teria força. Quer dizer, essa fantasia revela um pouco o estado de espírito do campo progressista brasileiro. Ele perdeu, eu venho chamando isso de estresse pós-traumático, né? Ou seja, uma sequência de derrotas com a impeachment de Dilma Rousseff, depois a prisão de Lula e depois a vitória do Bolsonaro, parece que jogaram na lona aquele ímpeto democrático da ofensiva por novos direitos, um novo país, e, na verdade, sempre enxerga o outro lado como muito mais forte do que ele é. E o que é o governo Bolsonaro hoje? Segundo todas as séries históricas, com exceção de uma ou outra, o Bolsonaro vem perdendo de 7% a 10%. Na verdade, se eu colocar o valor anterior como 100%, ele perdeu 50% do apoio que ele tinha, mas dá entre 7 e 10 pontos percentuais no último mês. O principal fator de queda, ou seja, ele estaria girando em torno de 25% a 28% de apoio dos brasileiros, vem aumentando, de qualquer maneira, o percentual de brasileiros que é contra o governo, daí aquela campanha Somos 70%. Isso não significa que a população brasileira está indo para a esquerda, não tem absolutamente nenhum dado que indique isso. É um dado de desconfiança em relação ao governo e frustração em relação ao governo Bolsonaro. E quais são os principais fatores nas pesquisas qualitativas que nós estamos tendo? Acabou de ser publicada uma pesquisa coordenada pela socióloga Esther Solano. Quais são os principais motivos desse DG? Primeiro, o Bolsonaro vem perdendo foco para enfrentar o problema sanitário causado pela pandemia. Segundo, os filhos deles são desqualificados, mimados, é isso que as pessoas falam, mas grande parte acha que o Bolsonaro não é corrupto, mas ele está dando muita atenção aos filhos e não pensando no Brasil, essa é a segunda questão. E terceiro, que o Bolsonaro prometeu uma série de mudanças e ele vem se conformando ao poder brasileiro ao invés de transformá-lo. Vocês veem que não são exatamente críticas ao bolsonarismo, ao governo Bolsonaro, por uma visão democrática. Ela continua se instalando dentro de um campo de revolta conservadora ou reacionária, né? A gente precisa ter muito claro isso. Então, o que é mais importante, eu acho que nesse cenário todo, ou seja, de um lado a possibilidade de discutir o Estado, e nós não estamos fazendo, por uma certa inércia, um certo estresse que o campo progressista está tendo, ele não consegue encaixar um debate e não consegue, inclusive, eu vou falar no final daqui a pouquinho, não consegue, inclusive, articular uma ação que tenha uma visão estratégica por trás. As ações são muito pontuais, muito tímidas. De outro, um governo de extrema-direita o tempo inteiro avançando, ele vai morrer e vai continuar atacando e avançando e criando factóides, vocês podem ter certeza. Todas as forças de extrema, seja esquerda ou direita, ele nega o mundo e acha que a luta é uma luta quase que uma cruzada religiosa, né? Porque a justiça está com eles. Eles vão continuar até o final. Eles não vão recuar. E, por outro lado, o governo Bolsonaro vem perdendo musculatura muito aceleradamente no último mês. E o mais importante é que ele vem sendo cercado pelo STF e possivelmente pelo TSE. Ou seja, é o judiciário, o Arit, que está derrubando a fortaleza Bolsonaro. E o medo dele vem da ação do judiciário.
né? Não é uma ação da esquerda, dos movimentos sociais, de maneira alguma. É uma ação do judiciário, porque o bolsonarismo, como toda a extrema-direita hoje no mundo, ele está preparado para enfrentar a esquerda. Ele está preparado para enfrentar movimento social, sindicatos, mas ele não está preparado para enfrentar o judiciário, a não ser que eles tentem um golpe, que eu acho absolutamente improvável, porque nós estamos numa crise. Uma coisa é você dar um golpe militar numa ascensão econômica. A outra é você dar um golpe militar numa crise gigantesca como essa, e nenhum governo autoritário consegue se estabilizar numa situação econômica, social e política de crise como a que nós estamos vivendo. Aliás, foi uma crise mais leve do que a atual e derrubou o governo militar instalado em 64 no Brasil. O que eu queria falar mais uma coisinha rapidamente para então entrar nas saídas. Eu vou ser muito ligeiro nisso. Eu acho que nós temos que perceber que nós estamos vendo novos atores entrando em campo. É o caso das torcidas organizadas, isso é uma novidade importantíssima para o Brasil. As torcidas organizadas, elas articulam negros, pobres da periferia. Eles vão sair de novo no dia 21. É o primeiro ciclo que eles dizem, os organizadores, eu venho conversando com eles, né? Por exemplo, Alex Minduim, que é o presidente da Associação de Torcidas Organizadas do Brasil, o Minduim está dizendo que eles resolveram fazer um ciclo que termina dia 21. Aí eles vão dar uma parada, avaliar e ver se retomam. Mas o meu pessoal, que faz pesquisa da minha entidade, foi para campo na primeira manifestação e eles gravavam pessoas que eles conheciam que estavam na rua, e eu fiquei muito impressionado, porque, de fato, era pessoal da limpeza urbana, era balconista de farmácia, de padaria, e o que é muito engraçado, um deles, que conhecia o pesquisador da Cultiva, pega e fala para mim no celular, fala assim, vocês, classe média branca, são muito preguiçosos, porque eu estava em casa e eles estavam na rua, né? Então, tem uma leitura da realidade que nós de classe média, de fato, ele tem toda a razão, não temos noção da vida deles. O que eles ficavam falando? Falaram assim, Rudá, a gente já sai todo dia para pegar ônibus ou metrô. Que aqui em Belo Horizonte fala metrô, né? Na verdade é trem suburbano. Né? Eles falavam isso na minha cara, falavam, você fica falando para a gente não passar o coronavírus, então paga para a gente ficar em casa. Porque vocês são muito bacanas para falar contra a gente no domingo, né? Mas segunda a sexta ninguém fala nada para proteger a gente. Então é um outro mundo que está saindo, como você bem disse, José. Esse mundo a gente não conhecia só nos livros, né? A outra questão são os trabalhadores de aplicativo, que começam a se organizar como nos Estados Unidos. E o que eu acho mais fantástico são esses jovens despolitizados, como a Anitta, o Felipe Neto, que começam a falar de política, fazendo meia-culpa, perguntando, mas o judiciário fica dentro do governo? Eu achei ótimo da Anitta perguntar isso, eu achei assim, assim, ao mesmo tempo a ingenuidade, de uma franqueza, e só jovem mesmo, né, para fazer. Né? Então, basicamente, é isso que eu queria falar. O que eu queria dizer sobre a saída? Rapidamente, eu acho que são 3 níveis. O primeiro nível é a solidariedade. Nenhuma ação política ela vai gerar empatia aqui no Brasil se não for solidário com quem está morrendo, com quem está perdendo emprego, renda, quem está começando a ficar desesperado de passar fome. A ação solidária é a base da ação política nesse momento. Se não tiver claro isso, nós vamos dar com os burros na água, porque não adianta fazer frente de cúpula mais uma vez, ficar assinando um manifesto, fazendo petição online, isso aí não interessa nada para a política. Não tem o menor, isso daí é firula. O que está contando nesse momento é o sofrimento de milhões de brasileiros. Esses milhões, parte deles, oscila entre votar numa proposta de Estado e numa proposta de Estado mínimo. As pesquisas revelam, eles dão mais ou menos 40% do total dos brasileiros. 30% do total dos brasileiros são favoráveis a uma ação estatal, eu não estou falando de esquerda, não, de uma intervenção social forte, de indução ao desenvolvimento, de garantia da vida, tal. 30% dos brasileiros são contra, querem um Estado mínimo, a ideia da meritocracia, cada um se faz sozinho, sem mimimi e tal, e 40% oscila, porque tem valores sociais conservadores, valorização da família, assim por diante, mas querem um Estado forte. Então,
dependendo da liderança e do discurso, pende para um lado ou para o outro. Por isso que 20% dos eleitores de Lula, na verdade é o seguinte, 12% dos eleitores de Bolsonaro e 8% dos eleitores de Lula em 2018 diziam que votariam no outro, se fosse possível. Porque tem uma identidade aí de um outsider, oscilam entre os dois, o que eles estão falando, mas querem um dirigente forte, que não fique enroscando nas tradições brasileiras que levam eles à fome. Então, a primeira questão é a solidariedade. Nós temos redes importantíssimas que foram formadas no Brasil, da Central Única de Favelas, das igrejas, dos sindicatos de trabalhadores, mas elas não se articulam entre si, não existe um mapa das necessidades, não existe um mapa de quem está ajudando, e eu temo que a gente acabe com o coronavírus daqui a pouco e a gente não tenha saldo organizativo nenhum. Então, a primeira questão é pela solidariedade que a gente diz agora para a população, olha, nós estamos do teu lado. Isso aqui é o papel de nós, servidores públicos. Agora vocês estão vendo o que é o Estado. Nós não estamos roubando o dinheiro de vocês. Né? Esse é o momento chave. Segundo lugar, é a articulação das instâncias de poder intermediária. Prefeitos, secretários de saúde, secretários de assistência social, lideranças regionais. Nós tínhamos que estar criando, nesse momento, comitês de informação fidedigna, de orientação da ação pública. Os secretários, nós temos que lembrar que 22% dos municípios brasileiros têm menos de 5 mil habitantes. Esse pessoal não vive sem o fundo de participação dos municípios. E na última parcela, que foi repassada para os municípios, nós tivemos uma queda já de 35% do valor. As prefeituras vão entrar em colapso, essas prefeituras pequenas. E nós não temos orientação nenhuma, porque grande parte dos governadores se omite e o governo federal planta o caos. Não repassa nem dinheiro já aprovado para a área de saúde. Ele planta o caos. Então, e vê o que politicamente com o caos. Então, a questão nós tínhamos que ter governos paralelos, comitês regionais, da sociedade civil que orientasse, fizesse lives com secretários de saúde, com os prefeitos, falando, olha, para você transportar uma pessoa que está com sinais de coronavírus para o hospital regional, tem que ter tais cuidados. Faça uma barreira sanitária. Agora não é hora de abrir o comércio. Embora a gente esteja estabilizando o aumento dos casos, nós estamos no pico. Nós não estamos na baixa. As pessoas não sabem ler estatística no Brasil, faz uma confusão danada. Né? Vai ter muita gente morrendo. E se sair agora nas ruas, é agora que nós vamos passar para daqui 15, 20 dias, a curva, ao invés de descer, vai continuando ou subindo ou estabilizada em 1.500, 1.200 mortes diárias. Então, não há orientação nenhuma. Nós vamos ter um caos no segundo semestre e é a hora da área social. Na área de educação, por exemplo, como é que nós vamos reabrir as escolas? O Uruguai é o único país da América do Sul que acaba de decidir reabrir as escolas para aula presencial em universidades agora em junho. Eles têm menos de 30 mortes no país, no todo, não é por dia, é no todo. Mas o restante dos países, como Paraguai, como Chile, Colômbia, Argentina, jogaram a volta às aulas para dezembro. E o Brasil fala de voltar às aulas, por exemplo, em agosto, setembro. É um delírio total. É um povo que não tem o menor respeito à ciência, à racionalidade, é tudo vamos que vamos. Era hora da gente articular esses comitês regionais, meso-regionais. E a última pauta, para terminar, é a pauta de reformas. Ou seja, nós vamos emitir moeda agora para combater a crise social? Olha, todos os economistas que eu conheço falam que sem renda, emissão de moeda não gera inflação. Quem fala isso é liberal. Ou então, gente como o Bresser Pereira, eles estão escrevendo textos aí dizendo não há problema de emitir moeda Estado, emitir moeda em situação de baixa renda. Não vai ter inflação, não vai ter crise de consumo. Segunda questão, nós vamos discutir para valer uma taxação de 1% sobre as grandes fortunas e heranças? Ou não? Vai ficar mais uma vez uma discussão geral. Nós vamos gerar mesmo uma nova CPMF, como o próprio Paulo Guedes já está sugerindo?
para a gente fazer uma discussão, como o Sindireceita vinha sugerindo, né, da gente criar uma nova, não provisória, né, mas uma contribuição mesmo, porque é mais justa do ponto de vista tributário, embora a contribuição seja específica, mas ela é mais justa, porque quem movimenta mais dinheiro, 1%, é um volume maior do que tem um salário mínimo e que pode ser isentado, inclusive. Né? Ou seja, nós temos muitas discussões a fazer. E o pós-pandemia? Como é que vão ser os restaurantes? O turismo? Como é que nós vamos lidar, com, por exemplo, com o transporte aéreo? Que a sugestão técnica é ter um metro de distância entre um passageiro e outro, só que se as duas maiores associações mundiais de transporte aéreo comercial acabaram de fazer uma nota e se isso ocorrer, eles vão para falência, porque 65% da média de pagamentos de passageiros vai para pagamento de combustível. E com 1 metro de distância, eles não têm dinheiro para pagar combustível. E vocês sabem que o comércio atacadista, né, que se faz por container, se faz principalmente, estava sendo feito atualmente, por avião. Enquanto os passageiros estavam na parte de cima, na parte de baixo, tinha vários containers. Como está diminuindo o número de passageiros, o frete do comércio aéreo aumentou muito. Então, nós estamos à beira de um colapso mundial. A Europa já fala para a gente andar de bicicleta e monociclo e criar um novo tipo de transporte por van pequeno, como se fosse um Uber coletivo, porque o transporte por ônibus vai ficar inviável, porque eles estão proibindo. Enquanto aqui no Brasil, vocês veem fotos de negros pegando ônibus em São Paulo, metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro todos os dias, como se fosse uma lata de sardinha. Então, essa discussão sobre o dia seguinte e sobre os projetos econômicos para a retomada do país, da onde vai sair o dinheiro, e reverter a tributação, a política e estratégia tributária do Brasil, é essencial para a gente retomar não só o desenvolvimento do país, mas a defesa das categorias de vocês. E eu acho, sinceramente, que nós estamos sendo muito tímidos nesse debate, porque nós temos que conversar, só para finalizar, não é com o ministro, não é com o chefe da Receita, não é com o reitor, isso aí não importa nesse momento. A gente tem que conversar com as torcidas organizadas, que é elas que estão saindo na rua e elas que elegem. É isso que é o mais importante. Bom, essa é a minha fala. Obrigado. Muito bom, Rudá. Muita clareza, muito importante as colocações que você fez. Eu vou até discutir no final, numa reunião que vamos ter aqui com a Pública, um trabalho que veio do DIEESE. O Clemente ontem reuniu as várias centrais para lançamento de uma campanha chamada Brasil pela Democracia e pela Vida. E parece que tem OAB, tem igreja, tem muita gente aí unidas para fazer um grande trabalho em cima disso. Só uma questão que eu não falei, eu sou o coordenador brasileiro do Pacto Educativo Global, lançado pelo Papa no mundo todo, eu que coordeno aqui no Brasil, e eu sou da coordenação colegiada da Economia de Francisco e Clara, que articula todas as igrejas do país, não só as cristãs, e também movimento sindical, movimentos sociais, por uma nova economia. Então, nós estamos engajados nisso aí também. Gente, está aberto para quem quiser fazer perguntas para o Rudá. Já está escrito a Mauri e depois a Silvia. A Mauri, então, está aberto a Mauri, para você. Muito bem. Rudá, eu sou presidente da Federação Nacional dos Servidores de Tribunais de Contas do Brasil, só para identificar aí na nossa conversa. Eu queria dialogar contigo sobre a seguinte questão. Desde que se instalou a crise do coronavírus, ou da Covid-19, nós estamos fazendo uma disputa de narrativa. Você dialoga corretamente ao considerar, ao mostrar que a crise já estava estabelecida, né? Nas minhas conversas pelo Brasil, eu procurava mostrar que o nível de produção que o Brasil tinha em 2019 era equivalente
a mesma produção medida pelo PIB de 2014. E que a indústria brasileira havia sido tão destruída que ela chegou a uma participação na proporção relativa do PIB equivalente a 1947. Esse é o nível de desconstrução do Brasil no curso dos últimos anos. Então, o que a crise apresenta, o que a crise traz? Ela joga no rosto dos brasileiros o desenho, o modelo que nós temos de construção de uma nação de 500 anos. Uma nação escravocrata, uma nação de exclusão e uma nação profundamente violenta. Esse é o desenho que nós estamos vivendo. Agora, o que se coloca para frente é abrirmos um debate sobre o que fazer. Não o que fazer para responder à crise conjuntural, ainda que ela seja grave, tu tenha razão, nós ainda estamos em meio à pandemia e com graves agravamentos aí de mortes e sofrimentos. Mas quando você, e aí eu dialogo contigo e quero que você considere isso, quando você e eu estamos de acordo, e a maioria dos brasileiros, de tem que fazer emissão de moeda e aproximar a política monetária da política fiscal para nós sairmos da crise, a pergunta é, vamos emitir moeda exatamente para quê? Para construir uma nova sociedade, para superar deficiências históricas que determinam que 37% dos lares brasileiros não têm água encanada e não têm esgoto coletado, vamos fazer, ou vamos emitir dinheiro, como está propondo ou já está fazendo o Guedes, para aumentar a quantidade de recursos dos bancos que, segundo o próprio Guedes, empossaram o dinheiro e não fizeram chegar na ponta daqueles que precisam. Então, a minha discussão tem sido, e gostaria de te ouvir sobre isso, é o seguinte: para derrubar o Bolsonaro, no meu entender, são precisos 3 coisas. Primeiro, massa na rua, senão não vai ter queda de governo. Segundo, nós temos um plano de reconstrução ou de construção de uma nação de verdade. E o terceiro, na escala internacional, que você andou um pouco por ela, é a derrota eleitoral do Trump, que vai isolar o último ponto de relação do Bolsonaro no cenário internacional. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso e entender qual é a dimensão estrutural de mudança da vida brasileira. Obrigado. Bom, eu acho, Mauri, mais importante do que o Jair Bolsonaro cair é o que a gente está precisando colocar no lugar. Esse é o debate que eu estou fazendo com o Márcio Postman, o Boulos, com o Zé Dirceu. A gente vem conversando muito, presidentes de vários partidos. Tá? Eu fico falando o tempo inteiro para eles, mas tá bom, então vamos para o impeachment. Aí sai o impeachment. E aí que nós vamos ter um bloco tão selvagem quanto, mas talvez mais dócil, mais negociador, né? Mais ao centro, mas do ponto de vista da política econômica, vai ser tão selvagem quanto. A ideia, há um consenso desse bloco de centro-direita sobre as reformas e sobre a ideia do Estado mínimo, embora eles não usem mais o conceito de Estado mínimo, porque eles perceberam que ele já foi muito bem explicado. Eu acho que tem uma questão central aí, que é o seguinte: a promessa do discurso ultraliberal de você reduzir o custo do trabalho, né, com menos direitos, menos gastos, e o custo operacional do Estado brasileiro, o discurso de que, reduzindo esse custo, nós aumentaremos o nível de emprego, já está claro que isso é uma falácia. Em todas as pesquisas a gente já sabia disso, mas agora a população pobre começa a perceber que tem alguma coisa errada. E a disputa de narrativa é que só não gerou emprego, as reformas eram importantes, mas só não gerou emprego por causa do coronavírus. O Paulo Guedes já está tentando fazer essa ofensiva, dizendo, sem reforma, nós vamos para o colapso social. Ele está invertendo a lógica. Porque no Brasil, desde os anos 90, quando nós diminuímos o custo da produção, o custo do trabalho, o que nós estamos tendo é aumento do desemprego e das demissões nas grandes empresas, acima de 200 empregados, em qualquer segmento, aumento nos menores, com até 50 empregados, principalmente do comércio varejista, mas nesse caso, com menos de 50 empregados, o que nós temos é alta rotatividade, a média de estabilidade no emprego é de 2 anos nesses setores, mas nas empresas acima de 200, é demissão e substituição por automação.
Não tem essa história de diminuir o custo. Então, o que está por trás? É isso que é bom pegar e deixar claro. Do ponto de vista empresarial, a queda do custo de produção tem a ver com a entrada no mercado internacional. Ou seja, os empresários brasileiros decidiram que nós não vamos ter mais desenvolvimento autônomo, que nós vamos ser produtores de commodity para exportar principalmente para a China, que está retomando o desenvolvimento deles, o processo de crescimento econômico. Então, assim, vocês têm que ver o setor de mineração, os empresários da área, como que eles estão pulando de alegria. Eles estão dizendo, nós vamos recuperar agora. Nós vamos vender minério de ferro como a gente vendia em 2010 para a China. Então, é essa a discussão, é diminuir o custo para ser mais competitivo no momento da crise, para exportar, principalmente para a China e para alguns países da Europa, assim que eles começarem a voltar a comprar. Eles não falam dos Estados Unidos como mercado essencial nesse momento. Bom, mas pelo lado dos militares, a discussão é outra. Então, eu só estou falando quais são as narrativas aqui para ajudar. A discussão dos militares que estão no governo Bolsonaro, alguns já fizeram palestras recentemente, eu tenho contatos, passaram para mim, basicamente eles dizem o seguinte: o pacto feito entre desenvolvimento industrial e reforço do aparelhamento militar no Brasil e da segurança nacional, que foi consolidado em 1937, foi quebrado com o governo Fernando Henrique e governos lulistas. Então, eles dizem o seguinte: nós vamos ter uma crise social, eles diziam ano passado, nós vamos ter uma crise social no Brasil, e é inevitável nos próximos 2 anos, eles não imaginavam que seria o Covid-19, porque 80% da população brasileira depende de repasse de recursos sociais para eles. E não há um país no mundo que consiga sustentar isso o tempo inteiro. Qualquer repique na economia vai gerar um caos. Então, eles diziam, como vai ter caos e como nós estamos desaparelhados para segurar esse caos, nós temos que nos subordinar e aliar a uma potência mundial. Estou resumindo aqui. Isso é a fala do Vilas Boas. Aí, então, vamos pensar quais são as potências. China, Rússia e Estados Unidos. China e Rússia não têm relação tradicional com a gente, mas os Estados Unidos têm. Nós sabemos o que é o governo Trump, sabemos que eles são protecionistas, mas se nós nos aliarmos a eles, nós poderíamos ter algum suporte técnico, inclusive militar, para segurar uma crise no Brasil. É essa a ideia da subordinação. Vocês veem que quem apoia, não exatamente o governo Bolsonaro, mas um projeto desse tipo, quebrou a concepção de Estado autônomo, soberano, e quebrou a concepção de desenvolvimento econômico autônomo. Ele é subordinado. Só que nós não estamos debatendo o projeto com eles. Nós estamos debatendo talvez os sintomas, mas não o projeto. Eu acho que a tua questão central, para terminar aqui, para que emitir moeda? Claro que no campo mais progressista, democrático, a ideia é para investir principalmente em hospitais de campanha nesse momento, em EPI, em compras de EPI, para a gente já preparar um plano estratégico de assistência social que vai atender milhões de brasileiros que vão perder o seu pequeno negócio, o trailer de comida que ficava do lado da escola que não está tendo aula, o autônomo, uberizado, para dar assistência, o pequeno mercadinho de bairro, né? Não só trabalhadores de baixa renda, a população que vive nas favelas, os indígenas, os quilombolas, população de rua, e criar uma política forte de renda mínima e segurança da estabilidade da seguridade social no Brasil. Só que vocês estão vendo que o discurso do Paulo Guedes não é esse. O empresariado brasileiro é um dos piores em termos de elaboração de projeto nacional, extremamente egoísta. E eles disputam fundo público o tempo inteirinho. Por exemplo, nesse momento, nós vamos ter a votação, a apresentação primeiro do relatório do Zé Silva, deputado federal Zé Silva, aqui de Minas, sobre um pacote de ajuda emergencial para a agricultura familiar, que produz alimento no Brasil. E aí, o que o agronegócio fala? Não, se vai discutir esse negócio de pacote de ajuda e renegociação da dívida, nós também temos. Ou seja, eles se comparam com um agricultor que vive disso com a família dele, enquanto que ele tem uma empresa. Então, o empresariado brasileiro assim, é muito desqualificado, infelizmente, no Brasil. Eles não conseguem elaborar um projeto
de nação. Isso aí vários autores já explicaram por quê, mas o fato é que vai ter disputa, se nós emitirmos moeda, vai ter disputa em relação a esse fundo público. Não tenham dúvida nenhuma. A nossa questão é essa. Nós estamos conseguindo criar um polo de debate e disputa da saída no pós-pandemia, ou a gente está se misturando com eles e confundindo a população brasileira? Porque democracia não se faz só com unidade geral do país, se faz também com uma clareza de projetos possíveis. Isso é até um respeito ao cidadão para ele saber que caminho que ele quer adotar. O Brasil sempre fez acordo de cúpula que gerou essa confusão imensa na mentalidade brasileira. Silvia? Bom, eu queria dizer que a Pública, o Sindirreceita e todas as entidades do fisco têm se empenhado muito em tentar apresentar projetos e alternativas para a parte tributária no país, e nós defendemos, nós Sindirreceita, a volta da CPMF, sim, não sem o P, sem provisória, e ela vem, defendemos um caráter fiscalizatório e um caráter arrecadatório, e somos, aí é Pública, integralmente a favor do imposto de grandes fortunas. E se não aprovarmos agora, diante do pedido de sensibilidade em função do coronavírus, eu creio que o imposto de grandes fortunas nunca mais será aprovado. Mas vejamos, você fala que a gente tem que dialogar com as torcidas organizadas. É só um comentário banal. Essa semana nós tivemos uma live e o nosso convidado, quando se tocou alguma coisa em torcida organizada, ele já falou que não fala sobre o assunto, não discute, porque é tudo financiado pelo crime organizado. Nós tivemos duas posições antagônicas e eu acho que o crime organizado está em todo canto, não só em torcida organizada, mas nas torcidas organizadas nós temos, sim, pessoas que estão preocupadas com o bem-estar do Brasil, que querem algo novo. E aí vem, a minha questão quem colocar de fato no lugar do Bolsonaro? A justiça, com essa briga com o Bolsonaro, está colocando alguns pingos nos is. Mas eles vão caçar a chapa toda, porque só nos interessa se sair a chapa toda. Porque o Mourão eu vejo muito mais perigoso do que o Bolsonaro. Porque ele é estrategista, porque ele é inteligente, porque ele vai passar empatia, porque ele não vai mostrar desequilíbrio. Mas a pauta dele é tão ou mais agressiva na parte econômica e no apoio a esses empresários citados aí, do que o próprio Bolsonaro. Eu lembro da questão Itamar-Collor, e aí é uma visão bem pessoal, que o Collor, quando caiu, ele não caiu porque ele tirou o dinheiro de uma Elba, não. Ele caiu porque ele não estava sendo viabilizador das políticas que realmente as pessoas queriam naquela época. E o Itamar, com toda a sua divergência do Collor, mas ele tinha muito mais possibilidade de implementar os pleitos do que o Collor. Mesmo que o compromisso do Collor fosse com 100% e do Itamar com 70%, o Itamar tinha muito mais condições de viabilizar do que o Collor. Nesse caso, o Mourão tem muito mais condições de viabilizar e eu acho que o compromisso dele não é 100%, é 110%. E aí fica essa angústia, tirar ou não, apoiar ou não o impeachment. Porque apoiar um impeachment para entrar um Mourão, eu sinceramente, mesmo entendendo que o Bolsonaro não tem a menor condição de governar, eu prefiro o Bolsonaro ao Mourão. Primeiro, impeachment, enquanto uma bandeira nacional, serve para muita coisa, né? Inclusive para não ter impeachment, mas sangrar o presidente da República. Então, a gente precisa ser um pouco, obviamente não precisa dizer isso para vocês, mas a gente tem que ter sempre malícia e saber do que se trata. A segunda questão é sobre, você tem toda a razão, tendo impeachment, quem entra no lugar? Quem entra no lugar? Nesse momento, quem está articulado, não estou dizendo que vai ter voto, mas está articulado é o que se denomina como centro, né, do espectro político brasileiro. Que o articulador é o Rodrigo Maia, como vocês sabem, mas ele citou como candidatos do centro os seguintes nomes: Ciro Gomes, Luciano Huck e João Dória. Então, esse é um bloco
Isso tem que ficar claro, que também há muita confusão no Brasil. O Ciro Gomes é compreendido por todo o espectro político brasileiro como uma liderança de centro, não de esquerda. Então, há muita confusão, principalmente quem apoia o Ciro gostaria que ele fosse diferente, né? E ajuda a fazer essa confusão, que eu acho que para a democracia é muito ruim. O Ciro Gomes acabou de dizer que ele não se alia, disse ontem, com a esquerda. E eu acho importante ele falar isso. Ninguém vai para o inferno porque não é de esquerda, né? O problema é quando tem confusão. Quando faz confusão, aí vai para o inferno mesmo, né? É porque aí está prestando um mau serviço para a política, né? Então, o centro está se articulando. Se ele, de fato, o centro... E veja, por exemplo, e não é uma força pequena. O Felipe Neto, quando ele vai para o Roda Viva, ele avança no discurso dele, que é um discurso de 40 milhões de jovens que o seguem, né? Então não é pouca coisa. Ele avança no discurso contra o bolsonarismo, mas apresenta um discurso de centro, né? Para deixar claro. Então a probabilidade de uma força desse discurso é muito grande. No campo progressista de centro-esquerda, não há um nome de fato. Lula está muito cansado. Eu conversei com ele no início desse ano. Ele, de fato, não quer ser candidato de novo. E ele está já com um raciocínio um pouco mais truncado, não tem mais aquela energia que a gente conhecia do Lula. Então, o PT pode querer porque unifica o campo deles, né? E mantém a hegemonia no campo de centro-esquerda. Mas o Lula não quer. Se não for Lula, é quem? O Haddad é um péssimo candidato, como foi comprovado. Com toda a transferência de voto do Lula, ele não conseguiu ganhar no segundo turno. Foi para o segundo, mas não conseguiu ganhar, né? Mesmo ganhando na maioria dos municípios, que isso também as pessoas não falam, né? O Bolsonaro perdeu em número de municípios. Isso significa que o lulismo ingressou nos rincões do Brasil, né? E não só nos centros urbanos, né? Então, esse é o único partido que desde 89, quando teve segundo turno, esteve em todos os segundos turnos, né? O único partido, nenhum outro no Brasil esteve no segundo turno. Então, não dá para diminuir a potência do PT, mas ele não tem nome. E qual é o candidato desse bloco? Flávio Dino? Flávio Dino é do PCdoB e do Nordeste. Assim, sozinho. Vocês acham que o Centro-Sul vai abrir a cabeça de chapa para ele? Não vai mesmo. Então, nós temos uma situação, o PSOL. Quem? De novo, Boulos, com 2% de voto nacional? Ou Freixo, que acaba de falar que desistiu da candidatura para a Prefeitura do Rio? Então, senão não temos nome nesse campo. Tem uma lacuna. Agora, o pior não é nome, o pior é que nós não temos projeto. Veja só, Silvia, nós tivemos a proposta do Sindicreceita, mais simples, mais justo. Se ela fosse aprovada, mesmo que ela fosse alterada, que a gente diminuísse daquela proposta de 0,8 sobre a movimentação financeira para 0,7, 0,6, mesmo assim, a gente não precisaria de nenhuma reforma da Previdência. Eu me comprometi, você sabe, com Eduardo Schettino, a negociar com presidentes de vários partidos, tal. A vaidade é imensa, porque não era o pai da criança. E não adotou, ficou enrolando, né? E não adotou essa bandeira. Então, para vocês verem a dificuldade que a gente tem para tentar transpor a bolha onde a gente atua e tentar ingressar no campo institucional via partido político no Brasil, né? Os partidos políticos no Brasil hoje são todos parlamentarizados, eles não têm a leitura da rua, eles têm a leitura da negociação parlamentar, que é aquele estilo que fala grosso, mas age muito manso, né? Então, basicamente é isso. Acho que... e a última questão sobre torcida organizada. Eu estou um pouco cansado de ilação, né? Se está falando que a torcida organizada bancada pelo crime organizado, é melhor provar. Porque se não provar, está cometendo um crime. Então, eu acho melhor a gente começar a ser um pouco mais rigoroso. Não dá para ouvir alguém falar isso, porque isso é desmontar qualquer possibilidade de transformação. São eles que estão saindo na rua, o discurso é pela democracia, eles não estão sugerindo guerra civil. Essa é a camada que a extrema-direita achava que estava com ele não sabe como lidar com esse pessoal. Torcida organizada, gente, é paixão,
é uma articulação emocional e eles vão politizar saindo na rua. Imagina um corintiano que nunca falou de política vendo o pessoal da Gaviões da Fiel saindo na rua, ele vai repensar. Então, esse é o momento de se juntar com as igrejas, é o momento de se juntar com torcida organizada, é o momento de a gente conversar com esses jovens, tanto da periferia como jovens de classe média, que estão chegando na política. O país está renovando, não dá para ser tão conservador e falar que o bom era a década de 80 e nós vamos voltar para a década de 80. Não dá. Nós temos que ter uma leitura. Dirigente político, sindical, liderança, tem que estar sintonizado com a vida social. Não pode estar sintonizado com o último livro que leu. Isso é fundamental para, inclusive, se manter como líder. Eu acho que falou que tem ligação com crime organizado, eu acho que a gente tem que ir para cima. Fala, prova, porque senão o teu discurso é vazio, é conservador. Você está falando isso porque não gosta do novo. Sinceramente. Rodrigo, depois Bruno, depois Sônia. Bom dia, professor. As informações que o senhor traz, eu fico tentando pesquisar para tentar achar as respostas e eu não consigo, né? Fica confuso e com a sua explanação deu para entender bem, né? Então, assim, realmente a gente não consegue entender muito bem, principalmente a parte das torcidas organizadas. E quando eu vi isso, foi uma coisa inédita, né? Porque a gente tinha uma visão preconceituosa, né, sobre elas, e quando a gente vê elas na rua, aquilo ali me deixou feliz, confuso e desconfiado. O que estaria ali movimentando esse pessoal todo que está fazendo uma manifestação muito legal? O senhor disse para a gente se organizar. A gente tem uma dificuldade muito, muito grande de juntar até mesmo os sindicatos, as centrais, o ego, o interesse pessoal, o interesse político por trás, a vaidade é um problema muito sério. Então, assim, eu queria ver do senhor como que a gente poderia fazer essa união, de que modo, que uniria isso. Porque a gente precisa sempre ter alguém com uma credibilidade muito boa, né, para conseguir juntar esses interesses que às vezes são antagônicos. Então, uma das minhas perguntas seria essa. A outra, entender esse governo é uma coisa muito difícil, porque ele foge totalmente da lógica, foge do raciocínio normal, convencional, e todo dia eu olho, tento entender e cada vez eu fico mais confuso. Aí a sua explanação me ajudou um pouco. A gente vê o governo atuando na epidemia e me parece que ele quer que ocorram as mortes, que mate pobre, que mate as pessoas que têm enfermidade, que mate os velhos. E aí me parece que é para diminuir a procura do SUS, diminuir o número de aposentados. Eu não consigo vislumbrar, o meu raciocínio não busca se existe uma organização mesmo, se é um doido em surto, e o que o senhor disse que existe um mínimo de organização. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho assim, como é esse raciocínio dele. E é para a gente conseguir entender o inimigo, né? Para a gente lutar e ter que conhecer o inimigo. E eu não consigo entender nem como ele pensa, né? Primeiro, acho que você falou certo e é essa a postura correta no meu modo de ver. Ele não é um adversário, ele é um inimigo. Eu vou explicar por quê. E a postura é diferente com o inimigo, com o adversário. Adversários se respeitam, inimigo não. Ele quer a nossa destruição, né? Então tem que ter um pouco de clareza sobre isso, para você saber como você se posta. Então, há uma tese que eles abraçaram de alguns infectologistas, que foi a minoria que foi destruída nesses últimos meses, né, 2 meses, de que se a população chegasse entre 50% a 70% infectada de um país, de um território, nós não aumentaríamos os casos, porque a probabilidade de se encontrar
um infectado com outro infectado, portanto, não passando mais o vírus para frente, em termos de probabilidade, seria de 85%. Chegando entre 50% e 70% de infectados, a gente estabilizaria o número de casos. Qual que é o problema quando se falou disso? É que nós não havíamos tido estudos até então, esses estudos apareceram no mês passado, nos Estados Unidos e Coreia do Sul, sobre o grau de fatalidade do total de infectados, não do total da população. E no mês passado nós ficamos sabendo que fica entre 0,7% e 1%. Isso significa o quê? Que se 70% da população brasileira for infectada, nós vamos ter mais de 1 milhão de mortes. Então nós estamos lidando com pessoal que é desqualificado do ponto de vista moral e ético. Eles estão querendo que a gente saia rapidamente de uma situação de crise econômica, levando os mais pobres à morte. É um cálculo, vocês podem falar, mas isso é desumano, né? Por isso que eu estou falando que é inimigo. Porque Hitler pensava assim, o nazismo pensava desse jeito. Ou seja, a gente, claro que quando é no nosso terreno, a gente tenta relativizar, não é possível, é brasileiro. Gente, infelizmente, existe esse pessoal no Brasil. E se vocês forem buscar essas teses que eu falei, vocês vão achar. E vão saber quem é que está apoiando. Imagine, quem acha que faz política e se elege através de fake news é quem? Quer dizer, uma coisa é você usar algum tipo de estratégia de debelar o outro, isso aí sempre teve na política, mas fazer uma campanha inteira disseminando mentira, aí é outro papo, né? Porque no fundo não é ele que se elegeu, é a mentira. Então como é que ele vai se estabilizar? Só se ele radicalizar. Entendeu qual é a engenharia desse pessoal? É uma engenharia completamente de guerra, maluca. Eles não pensam no país. A questão das torcidas organizadas. Olha, os movimentos antifascismo ou de democracia já tem há muito tempo na torcida do Flamengo, nas grandes torcidas, né? Do Atlético Mineiro, do Corinthians, vocês sabem, da democracia corintiana com Sócrates, né? Com Adilson e assim por diante. Então, assim, isso já teve. O que tem agora é que nós temos um monte de dirigente dessas torcidas que estão filiados a partido de esquerda, ou de centro-esquerda, né? SOL, PT, PCdoB, um monte. Esses caras que estão aparecendo aí, tudo filiado ao partido de esquerda. Alguns candidatos a deputado. A gente também não tem que ser ingênuo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Tenta ouvir. Nós fizemos uma live outro dia, nós do Unidade na Diversidade, esse site que nós criamos para acompanhar a crise, chama unidadenadiversidade.com.br, né? Nós fizemos uma live com o Minduim, com o pessoal das torcidas organizadas, interessante. Ouve como que eles falam, o que eles dizem. Eles são preparados, gente. Não é igual jogador de futebol, não. Esses caras são preparados. Bom, finalmente, por onde unir? A minha aposta é a solidariedade. Imagine a Pública lançar uma campanha nacional de solidariedade do servidor público aos seus irmãos, o que for, alguma coisa muito emocional. E começar a fazer arrecadômetro, e não impostômetro, mas arrecadômetro. Colocar em todos os sites do sindicato, coordenado pelo Pública, quanto que já se arrecadou em cada estado brasileiro, e sentar, tirar foto com o pessoal da Central Única de Favelas, que criou o maior sistema logístico de distribuição de alimentos. Se vocês quiserem, o Preto Zezé, que é o presidente global, né, porque eles têm sede nos Estados Unidos também, é muito amigo meu, eu posso mandar o áudio do que eles estão precisando agora. Eu pedi para ele anteontem, ele mandou 4 áudios pequenos, falando: Rudá, nós estamos precisando de logística porque nós temos que deixar tudo desinfectado. E vocês vão ver, fazer com algumas igrejas, com a Caritas da Igreja Católica, com as articulações de igreja evangélica. Eu acho que se vocês tirarem foto com esse pessoal, a imagem de vocês pública muda. O cara, sabe, junto com o cara da torcida organizada, com o Preto Zezé, que é negro, é de Fortaleza, um cara super qualificado, está em toda hora na Globo. Vocês podem até pedir, não, coloca o Lázaro Ramos, que apoia eles, né, da CUFA, sabe, começar a mostrar. O povo lá de base vai falar: uá, esses caras, então, não são sacando, não estão roubando dinheiro na Marajá, estão botando dinheiro para ajudar a gente. Esse é o jeito da gente não ficar fazendo disputa de cargo e poder. É pela solidariedade, pela gratuidade. Aí, com a imagem crescendo, vocês têm um outro patamar político, não só para falar com o governo, como falar com a sociedade. E é isso que vocês têm que mudar.
a imagem pública, porque pegou a ideia de Marajá. Pegou a ideia que vocês são folgados, que vocês têm estabilidade de emprego, não tem que se lascar como o cara de entregador de pizza. Pegou, gente. É mais um daqueles discursos que de tanto falar e a gente ficar respondendo com voz baixa, pegou. Agora, pela solidariedade, vocês matam isso. Como é que você pode falar que todo padre é pedófilo se ele está lá pegando Covid com a população de rua? Mudou. A imagem da Igreja Católica mudou. Não é? Então, assim, vocês precisam entrar na onda. E dá tempo. Mas não dá para ficar fazendo discussão sobre o sexo dos anjos. É ser executivo. Vamos fazer? Vamos, faz, acabou. Monta a logística, conversa com o pessoal. Olha, o pessoal, por exemplo, professor universitário do Rio Grande do Norte, a Ângela está aqui, 50 professores universitários, independentes, assim, autônomos, juntaram 20 mil reais e compraram 20 mil máscaras para distribuir para hospitais, e compraram do quê? De ONGs que fazem máscara do interior do Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. Aqueceram o mercado local, ajudaram e colocaram dinheiro do bolso. A imagem do professor universitário fica uma imagem comovente. Agora, já imaginou o pessoal da Polícia Federal, o pessoal que a gente só vê os caras aprendendo, né? O pessoal, de repente, do Judiciário, do Universitário. Vocês já imaginaram? Da Receita Federal? É uma outra imagem que vocês podem criar. Eu jogaria peso, sem dúvida, nisso e juntaria a imagem de vocês com quem está distribuindo. Igrejas, torcida organizada e a CUFA, Central Única de Favelas. Eu colaria a imagem do público a esse pessoal. É o maior marketing político que vocês podem fazer. Vocês podem ter certeza. Aqui em São Paulo temos um diretor nosso, que é o Gaspar, que é lá da Assembleia Legislativa, que começou um bom trabalho nesse sentido. O Bruno, depois a Sônia. Bom dia, meu nome é Bruno Carvalho, eu sou auditor fiscal, estou aqui no nosso sindicato de auditores fiscais aqui do Piauí. Vou colocar outro ponto que o amigo Rudá falou e que eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Eu já tive isso na questão pessoal minha, uma veia desenvolvimentista muito mais forte. Uma ideia de fortalecer a indústria nacional, de salvar a indústria nacional, de produção nacional e tudo. Só que a cada rodada dos acontecimentos, a cada ato que acontece, eu vejo que parece que esses industriais não querem ser salvos. Pô, a gente quer, não, vamos criar uma política industrial, pensar uma política de desenvolvimento, mas esse pessoal que são os capitalistas não querem. Eles querem vender tudo, entregar, apoiar esse projeto liberal. A gente vê nessa mesma disputa do impeachment do Bolsonaro, não um impeachment para mudar. É diferente. O impeachment da Dilma foi para mudar. Ela vinha com uma linha e foi para mudar para a linha liberal do Temer. A ideia eles querem fazer o impeachment do Bolsonaro para manter tudo que está aí. O impeachment para reforçar essa política liberal. Então, qual o sentido de você ter um plano desenvolvimentista, um plano de proteção à indústria nacional, se nem a indústria nacional quer ser protegida? Essa é a minha pergunta. Temos aqui dois desafios. O primeiro é a gente pensar num desenvolvimento autônomo, ou seja, nós não nos rebaixarmos. Você sabe, pela teoria liberal, a teoria das vantagens comparativas, o problema da gente ser um país exportador de commodity é que os salários sempre serão baixos, porque nós não agregamos valor. Mas a gente se posiciona no mercado internacional. Ao a gente fazer essa venda, a gente cria, pelas vantagens comparativas, uma situação inversa da quem importa da gente. Os salários são altos, mas eles produzem menos commodity. Então, essa é a ideia liberal do equilíbrio de mercado. Então, a questão básica é o seguinte, veja o estado onde eu moro, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado exportador de commodity. Toda a balança comercial e toda a economia de Minas gira ao redor de commodities, né? Soja, café e minério de ferro. Qual que é o problema disso? É que o salário médio, porque esses setores não contratam pessoas muito qualificadas e quando contratam é a minoria, o salário médio, eu vou pegar um outro dado. Minas é o terceiro PIB estadual do país, só perde para São Paulo e Rio. Mas se eu pegar o valor do salário médio, nós somos o 12º estado do país. Entendeu o que é um estado produtor de commodity? Ele pode ser rico, mas ele concentra a renda. Esse é o problema do Brasil. Por que concentra a renda?
porque poucos, no alto da escala de formação e instrução do país, vão conseguir um emprego à altura da sua formação. Nós temos, no Brasil, 25% dos doutores desempregados. A média no mundo é 2,5% de doutor. Isso aqui significa um país que é dependente economicamente. Então, a primeira questão é projeto de país. Se eu quero que a gente saia dessa situação que nós estamos vendo, de descalabro social, de insegurança, nós temos que mudar, fazer uma reconversão produtiva. Nós temos que parar de ser só produtor de commodity e nós temos que começar a ir para o setor de serviços, para a indústria. Lembre-se, acho que foi o José Góes que falou agora há pouco, não me lembro quem, só para lembrar, o PIB industrial do Brasil na década de 80 do século passado significava 30% do total do PIB. Hoje é menos de 10%. Então, nós estamos afundando. E o projeto bolsonarista, do governo Bolsonaro, militar-civil, é de subordinação aos Estados Unidos e empresarial à China. Então, a primeira questão é de estratégia. Mas você coloca, Bruno, uma segunda questão, que é de mentalidade. Ora, você ter como maior estrutura sindical e empresarial do país, a Fiesp, um presidente que não é empresário, já revela muito, né? Ou seja, que não é empresário produtivo. Segundo, que investe tanto dinheiro para fazer pintinho amarelinho, isso já diz um pouco qual é o compromisso com o país, né? Nem na ditadura militar nós tínhamos empresários que chegavam a esse tipo de ação escatológica, populista. Então, você tem razão, nós temos um problema de mentalidade empresarial. E aí eu acho que, de novo, o movimento sindical erra. Ele não dialoga. Eu acompanhei o diálogo nos anos 80. Nos anos 80, não sei se você sabe, o Lula negociava com o pessoal da Fiesp, não me lembro agora o nome do diretor da Fiesp, o empresário, mas ele negociava a portas fechadas, só os dois, com um assessor de cada, no Maxud Plaza, no hotel, numa suíte. Ou seja, podia falar grosso na rua, mas lá eles sentavam, eu posso garantir para vocês que era assim, eles sentavam um do lado do outro e falavam assim, olha, mas esse não seria o Mário Amato, não, né? Não, era um que o Lula até gostava pra caramba dele. Ah, porque o Amato odiava o Lula, né? Não, o Lula adorava o cara. Daqui a pouco eu lembro. Mas esse empresário fala assim, Lula, vamos parar de frescura. A questão é a seguinte, isso nós não cedemos. Nem vem. O que você quer que a gente negocie aqui que dá para ceder fora isso? Então, era uma conversa franca. E acabava tomando um uísque, quase sempre. Então, esse tipo de ação que o dirigente sindical, ele também não se subordina ao empresariado, mas ele tenta puxar o cara, ele ser um cara razoável. Essa ação pedagógica da política sindical, eu acho que nós perdemos. Porque o que acontece no movimento sindical ultimamente? Ele está completamente partidarizado. Assim, eu não estou falando só de partido, não estou falando que a gente começa a vestir, antes de ser sindicalista, a gente já tem uma posição ideológica. E aí a gente usa o sindicato para fazer briga interna. Então, você acha que o movimento sindical, por exemplo, tem que ser bolsonarista ou lulista? É evidente que não pode. Você tem que defender a categoria e a classe, e não o governante de plantão. E o que eu estou vendo, às vezes, é dirigentes se batendo, se debatendo, porque vocês são mais petistas, vocês são contra o Bolsonaro. Gente, a leitura não é o governante se eu sou a favor ou contra. A leitura é como que eu avanço nos direitos, na segurança dos trabalhadores que eu lidero, que eu represento. Então, eu acho que como a gente entrou nesse fla-flu do sindicalismo, e não mais aquela postura, nós estamos aqui para defender direito e aumentar o poder dos trabalhadores ao máximo, e não para entrar no mercado ou não entrar no mercado.
O sindicalista não tem que ter limite. Ele não é governante, ele não tem que fazer essa discussão. Ele tem que ir ao máximo que ele puder da categoria, né? No limite, é o trabalhador que vocês dirigem dirigir o Estado brasileiro. Esse é o limite. Ué. Essa é a ideia. E não se nós temos que ser liberais, ou que nós temos que ser keynesiano, ou se a gente tem que ler Kaleck. Não é essa a questão. A questão é poder. Poder, representação e poder. Então, não é o que nós vamos fazer no socialismo, no capitalismo, é o que nós vamos fazer para a base. Como a gente contaminou, a gente não consegue mais ter uma visão pedagógica do trabalho junto ao empresariado ou junto ao governo. Porque nós temos que puxar os caras para a gente também. Uma coisa é o embate público. A outra coisa é a gente tentar, entre aspas, educar o outro. A gente tem que puxar o empresariado mais para ter uma visão mais social do país. Eles são muito egoístas. E parte é culpa nossa, né? Que nós não conseguimos criar nenhum tipo de ponte com eles, eles romperam e foram do lado de lá. E estão querendo destruir o sindicato. Veja essa história da forma como foi implantado o fim do imposto sindical. A gente pode ser até pelo fim do imposto sindical, mas não desse jeito. Desse jeito desestrutura a balança de poder entre trabalhador e empregador. Então, eu acho que a gente tem que voltar a ter esse papel estratégico da liderança política sindical, que é também de tentar puxar o outro lado para ser minimamente razoável. Eu sei que você tem interesse diferente do meu, mas, rapaz, se nós dois esticarmos a corda, a gente arrebenta os dois lados, né? Vamos ser razoáveis, né? A gente está perdendo essa capacidade de pedagógica, né? Eu acho, no Brasil. Por isso que nós estamos tendo uma crise de liderança. Um país que acha que um apresentador como Luciano Huck pode ser presidente é o fim da picada, né? O cara não tem história nenhuma de luta social, aí só porque ele pega e reforma um carro, aí é difícil, né? Sônia, por último e última pergunta. Bom dia, Rudá. Bom dia, Goze. Bom dia a todas e todos. Rudá, meu nome é Sônia. Eu sou presidente do Sindilex, que é o sindicato da Câmara, servidores da Câmara e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu ia falar uma coisinha, que é um dado, que é a dificuldade de mobilização de organização por conta da quebra das pernas do sindicato por conta do imposto sindical, que foi abolido. Isso você já falou. Isso faz com que a gente também tenha uma quebra, e aí a gente tem que correr mais atrás da base, da conscientização, o que faz com que a gente se volte para dentro de nós mesmos, que pode ser um erro, mas é também uma necessidade, né? Então, nós temos que rever. Nós temos discutido muito aqui na Pública e no meu sindicato como fazer um novo sindicalismo, porque realmente está difícil, né? Eu queria voltar à questão colocada pelo Perusso, que é sobre a emissão de moedas. Eu digo o seguinte, eu nunca fui contra a emissão de moedas, eu sou economista, eu não sou ortodoxa, né? Então, eu acho que a emissão de moedas é necessária, mas eu acho que se a gente não tiver uma mudança da correlação de forças, essa emissão de moedas ela vai servir para alimentar a lógica que nós temos hoje, que é pagar a dívida pública, que é transferir renda para banco, que é, sabe, segurar a renda da população, não passar. Então, eu acho que nós temos que discutir isso com muita firmeza sobre essa disputa pelo orçamento. E aí eu queria colocar, por que não reforçarmos que nós temos que ter um imposto sobre grandes fortunas, nós temos que renegociar e auditar essa dívida pública, porque esse dreno que leva o dinheiro, o capital, a riqueza do país para a dívida pública é um dreno que não tem fim, né? Que esgota o Estado. Então, isso é uma coisa que eu queria colocar também, discutir a repatriação do estoque de capital depositado no exterior, né? Evasão de divisas aqui foi uma festa, né? Então, essa repatriação ela é necessária agora. Se você faz essa disputa com
com esses pontos, você faz mais uma disputa para mudar a lógica da roda agora do sistema. Se nós falarmos em emissão de moedas antes de fazer essas mudanças aqui, eu acho que a gente alimenta a roda, entendeu? Do sistema. Era isso que eu queria colocar aqui. O que você acha sobre isso? Bom, fantástico aí, Sônia. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, não façam uma escolha única. Ou eu vou para a base ou eu vou para fora. Isso aí, vamos pegar e pensar se fosse partido. Se o partido fizer isso, ele morre. Se ele não organiza internamente, ele faz com que a estrutura partidária se desmonte. Se ele não faz um contato para fora, ele não elege ninguém. Então, veja, o PSOL faz uma discussão interna enorme e aí consegue 2% de voto nacional numa eleição nacional. Então, assim, são as duas coisas, Sônia. Esse é o momento de vocês ligarem o dirigente. Bom, para os sindicatos aí do público aqui, nós somos consultores, eles sabem muito bem que eu falo isso o tempo inteiro. É hora do dirigente pegar o telefone e ligar. E não para a sua base, para a base do outro. Você imagina um cara que é de Pernambuco ligando para um cara do Rio Grande do Sul. Fala, ó, aqui é o dirigente do sindicato tal, eu queria saber como é que você está, o susto que o cara lá afiliado vai ter. Fala, nossa, o cara ligou de Pernambuco para mim, não é o cara que ele vê todo dia. Assim, ó, eu sou do público, eu estou aqui querendo saber como é que você está. Isso muda. Olha, o Sauer, que foi presidente da Volkswagen aqui no Brasil, na crise dos anos 80, se não me engano, ele dá uma entrevista, ele fala o seguinte, é na crise que a gente planta o futuro, porque ele estava investindo no Nordeste, e ninguém entendia por que ele estava investindo no Nordeste. Ele falava, eu estou criando o meu público consumidor quando a economia decolar de novo. Então é agora que vocês têm que fazer o trabalho de base, e não na bonança. Porque na bonança, uma das doenças que a base de vocês pegou é a tal da meritocracia. É cada um por si. Eu fiz concurso, eu agora vou fazer isso e depois vou virar diretor de banco. Né? Então, se vocês conseguirem agora, na hora da crise, ligar para o pessoal e falar, eu sei que vocês estão trabalhando em casa, em home office, como é que está? Nós queremos saber como é que está a tua saúde. Você gostaria que a gente oferecesse indicações de filme? Nós estamos fazendo algumas reuniões. Você toparia fazer uma reunião para a gente discutir, só falar da vida da gente, como é que está nesse período? Isso aí é fundamental. Foi assim que a igreja evangélica cresceu, com as células. Não foi porque elegeu bancada evangélica, foi porque está lá embaixo. E também vocês têm que falar para fora, sem dúvida nenhuma. É o momento de vocês mostrarem a imagem, que nesse momento, como o governo está em crise e os empresários não estão tendo o que falar, eles estão quietinhos, é a hora de você entrar para fora e falar, nós somos os anjos da guarda de vocês. Servidor público é anjo da guarda, não é demônio, é o contrário. E nós estamos aqui, mais uma vez, para fazer o que a gente faz toda hora. Por exemplo, aquelas plaquinhas de enfermeiro e médico dizendo, nós estamos aqui para você ficar na sua casa, nós estamos nos arriscando, isso é de um marketing político genial. Genial. E as fotos eram todas toscas, assim, alguém que tirou com celular. Isso tudo dá uma empatia. A hora que você vê, mesmo porque a minha filha é do setor e ela estava numa das fotos, né? Então, claro que eu fiquei mais emocionado. Mas a hora que você pega e vê a foto e aquele cartazinho, você fala, caraca, de fato esses caras estão se arriscando. Essa é a hora de vocês falarem isso. Nós estamos em casa, mas estamos trabalhando para você. Só que vocês têm que colar tudo que os servidores estão fazendo. Um dia aparece alguém da saúde, um dia aparece alguém da universidade, alguém da Receita, do Judiciário. Se vocês começam a falar, isso somos nós. Imagina você pegar e construir, inclusive no final, um vídeo que compõe, como aqui, um mosaico de fotos de todos os sindicatos. Vocês ganham a parada. São os dois, Sônia. Bom, segundo, você tem razão. Emissão de moeda
é apenas uma, eu estava dando como exemplo, eu estava querendo dizer que nós temos pelo menos umas 10 propostas que estão girando no Brasil de uma visão de desenvolvimento autônomo, mas que elas não emplacam quase nenhuma, porque ficam numa discussão abstrata. O que eu posso sugerir, então, como é a última questão? Que vocês do Pública organizem um congresso virtual nacional sobre o pós-pandemia, ou um congresso virtual nacional sobre a saída para a crise. Pode até falar do Covid-19, não é só, mas eu acho que se vocês bancam um congresso desse, com painéis que as pessoas podem se inscrever, pessoa que não é só sindicalizado, colocar gente peso pesado falando das saídas, né? Então eu colocaria a saída sanitária, a saída assistencial e a saída para o desenvolvimento, finalizando com uma discussão sobre o papel do Estado em períodos de crise, para a gente falar como é que foi, por exemplo, a crise de 29, o que deu nos Estados Unidos para sair, a crise pós-Segunda Guerra Mundial, quem é que fez voltar ao desenvolvimento? Para a gente ter essa ideia que todo pós-crise, quem organizou de novo a sociedade e deu esperança foi o Estado. Não foi nem o Papa, foi o Estado. Eu acho que vocês fazem um evento, se vocês fizerem um evento desse, bem organizado, talvez não precisa nem ser um dia só, pode ser painéis durante a semana, não precisa ser aquele negócio de ficar sufocando, e vocês lançarem uma carta ao povo brasileiro, mas uma carta dos sindicatos, do Estado brasileiro, dizendo isso, que o Estado brasileiro não é do governo, o Estado brasileiro é do brasileiro, talvez vocês consigam um impacto. Claro que a gente tem que pegar, isso tem que ocorrer até agosto, porque é quando a curva vai começar a cair. A hora que a curva começar a cair, vocês vão ver como os empresários vão entrar em campo. Como é que eles já vão começar a falar, agora é hora de vir para o trabalho, agora é hora de não sei o quê, precisamos de dinheiro para os bancos. Então, eu diria que isso é fundamental nesse momento. Vamos ligar o microfone. José, eu me despeço. Vocês têm uma reunião, né? Vamos iniciar uma reunião agora. Eu quero agradecer muito a sua presença. Você trouxe coisas muito importantes para a gente. Primeiro, você nos ajudou a ampliar o nosso conhecimento de tudo que está acontecendo. Mas, além de fazer as suas colocações e ampliar os nossos conhecimentos, você trouxe propostas. Você nos deixou, com certeza, preocupados agora em como organizar uma série de questões que você colocou na mesa. Então, quero que você saiba que nós estamos muito agradecidos. Foi muito importante essa conversa com você e eu agradeço em nome de todos os diretores da Pública e mais, até em nome de todos os servidores públicos, porque você coloca coisas importantíssimas para o nosso caminho. Muito obrigado. Quero dizer, Rudá, que a Pública também está à sua disposição. Bom, José, em primeiro lugar é o seguinte, eu sou casado com uma servidora pública federal. Então, evidentemente que esse assunto é um assunto diário, né? É uma tarefa profissional, eu tenho que ficar pensando saídas, porque nós estamos juntos, né? Queria terminar agradecendo muito, para mim, eu ganho o dia quando eu me sinto útil, né? Mas dizer que eu quero me aproximar do público, como eu sempre disse, da forma como vocês quiserem. Um bom trabalho para vocês, boa reunião, mas vocês sabem muito bem que um dos eixos para a gente reconstruir o país depois dessa desgraça, que vai ser o 2020, passa por vocês, né? Muito obrigado, Rudá. Grande abraço.